Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Meu nome é Isabel Bitbom, eu sou tutora de filosofia do Projeto Farma e hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre ética, para introduzir um pouco esse assunto para vocês. E bom, quando a gente fala de ética, normalmente vem na nossa cabeça moral, certo, errado, nossos valores, princípios, nossas ações e vamos então conceituar o que é ética e o que é moral. Ética, ela é uma palavra que surgiu do termo ethos, que é grego, e significa costume ou comportamento. Já a moral, ela vem do latim, do termo mores, e significa costume. Então, moral é uma tradução de ética do grego. Entenderam? Voltando. Moral, ela é a tradução do termo ethos, que vem do grego. Beleza? Bom, e aí a gente tem assim, eu vou falar uma diferença entre moral e ética, mas isso não é um unânime. Tem filósofos e estudiosos que usam como termos equivalentes, como com o mesmo sentido. Mas existe uma possível diferença que alguns usam e aí, enfim, difere as duas. Bom, a moral, ela seria um conjunto de comportamentos, regras de conduta e valores. Já a ética, ela seria o estudo, basicamente, da moral. Você vai estudar as nossas ações, as ações humanas, por que a gente faz isso, por que a gente pensa desse jeito para tomar determinada ação, e vai conceituar isso. Então, e justamente por ética ser como uma área de estudo, nessa determinação, nessa diferenciação entre as duas, a gente pode escrever ética também com letra maiúscula. Mas aí você vai estar falando, você vai estar seguindo essa determinação, essa diferenciação de que a ética seria uma disciplina e a moral seria em si os nossos valores conjuntos, enfim, tudo isso que eu já falei. Beleza, entenderam? Imagino que sim. Qualquer coisa, só escrever aqui nos comentários qualquer dúvida que eu vou estar de olho respondendo. E aí, bom, tendo em vista isso, a gente tem que todas as nossas ações são passíveis de uma reflexão ética. A gente pode fazer uma análise delas de um ponto de vista ético. Aí você pergunta, por quê? Qual a importância de eu fazer isso? Qual a importância de ter uma análise ética da minha ação, do meu comportamento? Uma análise é muito importante para a gente fazer o exercício da nossa liberdade. E aí, falando sobre liberdade, a gente vai ter Kant, que ele vai dizer que a liberdade é o fundamento para a ação moral de um sujeito, de uma pessoa. E aí, logo, a gente não pode avaliar moralmente uma ação se você foi coagido a fazer ela. Então, por exemplo, se alguém, de alguma forma, te forçar a, por exemplo, roubar, isso, você não pode avaliar moralmente isso, porque não foi uma escolha sua roubar, você foi obrigado, você foi coagido a fazer isso. E a gente vai ter Jean-Paul Sartre, que ele também vai sustentar essa tese, essa teoria, e vai dizer também que a liberdade é o fundamento para a ação do sujeito, para a ação moral de alguém. E logo, se você está sendo coagido a fazer algo, você não está agindo. Isso não pode ser considerado uma ação. Você está sofrendo uma ação que não partiu de você. Entenderam mais ou menos? Bom, é basicamente isso. Então, logo, a condição para a gente ter uma ação é a liberdade. É um pré-requisito, por assim dizer. Para ser considerada uma ação, a gente precisa estar fazendo ela livremente, por livre e espontânea vontade. Você não pode estar sendo forçado, coagido a fazer isso. Aí, só um parênteses. Bom, pro existencialismo, a ação, ela é não só as nossas condutas, os nossos atos, ela é também a nossa capacidade de atribuir um sentido para nós, para o mundo, entende? Tá, agora vamos voltar. Então a gente vai ter que, para alguns filósofos como Kant e Sartre, a gente vai ter a liberdade como pré-requisito para uma ação. Já para o determinismo, a gente vai ter que a ação é determinada pela natureza, pela própria natureza humana ou por uma questão fisiológica. Então, por exemplo, quando a gente fala de instinto materno, o instinto materno seria algo determinado por uma natureza humana, por Deus. Já
Quando a gente fala, por exemplo, da nossa genética herdada pelos antepassados, por exemplo, a gente vai estar falando de uma questão fisiológica, uma questão fisiológica, enfim. Bom, então seguindo essa linha de raciocínio, a gente vai ter a questão de que, como as nossas ações não são livres, elas já são determinadas por uma questão fisiológica, como a natureza humana, a gente vai ter aquela questão de que a gente pode, então, responsabilizar alguém, de fato, pela sua ação, porque eu não estou fazendo isso livremente, isso já é determinado. Então, posso culpar você por alguma coisa? A gente vai ter um ponto de vista que é, por exemplo, quando uma criança faz algo errado, mas ela faz por culpa, por determinação dos pais. Os pais mandaram fazer isso, mas isso é errado, mas ela fez mesmo assim. Ela fez porque os pais pediram para ela fazer. Então, aí a gente pode atenuar um pouco a culpa dela, mas ainda assim ela agiu. E aí a gente vai ter, então, por exemplo, outro exemplo, que é quando uma pessoa está passando por muita pressão, por exemplo, ela está passando por uma situação muito difícil, e aí ela explode e acaba magoando alguém, ofendendo alguém. Num ponto de vista, a gente vai ter que, ainda que essa pessoa estivesse passando por toda essa situação, ela ainda escolheu agir dessa forma, ela escolheu ser grosseira com essa pessoa, ela escolheu ofender, por exemplo, determinada pessoa. Então, independente das posições, a gente vai ter ainda. A gente ainda vai responsabilizar o indivíduo pelaquela ação, independente dessas duas posições. E isso dentro do determinismo.